Quando abri a porta do nosso apartamento e ouvi o choro da minha filha vindo do quarto das crianças, soube imediatamente que algo de mal tinha acontecido. Era a noite da consoada, poucos minutos depois das 10 da noite. Na sala, as luzes da árvore de Natal brilhavam intensamente. Em cima da mesa repousavam os pratos intactos do jantar, e da coluna de som fluía baixinho um cântico de Natal que o Miguel tinha ligado antes de eu sair. Só que ele não estava em lado nenhum. Miguel! Chamei. Silêncio. Atirei a carteira para o chão e corri para o quarto das crianças. A Sofia, de 8 anos, estava sentada na cama em pijama, a chorar, com as bochechas vermelhas. O seu irmão Tiago estava deitado ao lado, enrolado debaixo do edredão, a tremer apesar do calor que se fazia sentir no apartamento. Toquei-lhe na testa. Estava tão a ferver que até recuei a mão. Mãe, sussurrou a Sofia. O Tiago diz que lhe dói a cabeça. O pai está a demorar muito a voltar. Mãe, sussurrou a Sofia. O Tiago diz que lhe dói a cabeça. O pai está a demorar muito a voltar. Senti o estômago a dar um nó. Como assim, a demorar a voltar? Onde está o pai? Ele disse que vinha já. Olhei para o relógio. Antes de sair, tinha deixado o Miguel com as crianças há menos de 3 horas. A Sofia e o Tiago estavam com uma infecção desde de manhã. Inicialmente a temperatura não passava dos 38 graus, mas ao início da noite ambos começaram a ter febres mais altas. Foi então que a minha irmã Eva, que mora a umas ruas de distância, ligou. O carro dela tinha avariado e ela precisava urgentemente de levar a nossa mãe, de 73 anos, às urgências do hospital, porque tinha começado a ter dores abdominais muito fortes e repentinas. O próprio Miguel disse, vai com a Eva, eu fico com os miúdos. Afinal, não vou a lado nenhum hoje. Lembro-me que olhei para ele com gratidão. Fui uma idiota. Dei um beijo aos meus filhos, escrevi num papel as horas a que o Miguel devia dar os medicamentos para a febre e disse-lhe para me ligar se a temperatura subisse. Eu devia ter voltado rápido, mas os exames da minha mãe demoraram muito mais tempo. Felizmente, não foi preciso internamento. A Eva levou a nossa mãe à casa e depois deixou-me à porta do prédio. Durante todo o caminho vinha mandar mensagens ao Miguel. Ele não respondia. Liguei 4 vezes. O telefone chamava, mas ninguém atendia. Agora eu sabia por quê. Fui buscar o termômetro. O Tiago estava com 39,2, a Sofia com 39. A que hora saiu o pai? Perguntei. Tentando falar com calma, a Sofia encolheu os ombros. Já estava escuro há muito tempo. Sim. E o que é que ele disse? Que ia só lá abaixo num instante. Depois voltou. Pegou no casaco e naquele saco preto. Parei a mão em cima do edredão. Saco? Aquele saco pequeno com que ele costuma viajar para o porto. Uma vez deste-lhe nos anos. Senti um arrepio de frio apesar do calor que emanava do corpo do Tiago. Ele não tinha descido ao carro. Tinha feito um saco de viagem. Sofia, ligaste-lhe? O meu telemóvel ficou sem bateria. O Tiago tentou levantar-se, mas sentiu tonturas. Tive medo. Abracei-a. Já cá estou. Agora eu trato de tudo. Não me podia dar ao luxo de entrar em pânico. Primeiro as crianças. Liguei para a linha de saúde 24. Descrevi a temperatura e os sintomas. Disseram-me o que devia vigiar e quando deveria obrigatoriamente chamar uma ambulância. O Tiago estava muito fraco e tinha dificuldade em beber água. Por isso, quando o estado dele começou a preocupar-me ainda mais, não hesitei. Liguei para o 112. Os paramédicos do INEM chegaram rápido. Avaliaram os dois. Após a consulta, decidiram que o Tiago tinha de ir ao hospital para exames mais rigorosos. E a Sofia também iria conosco, porque eu não tencionava deixá-la sozinha em casa. Antes de sairmos, o paramédico perguntou, a senhora está sozinha com as crianças? Olhei para o vestíbulo de entrada vazio. Estou. Foi nessa altura que, pela primeira vez, dizer aquela palavra doeu verdadeiramente. No hospital, sentei-me entre as 2 camas e fiquei a olhar para os autocolantes de Natal colados no vidro da sala de observação. O Tiago recebeu medicação e soro. A Sofia adormeceu encostada ao meu ombro. O telemóvel do Miguel continuava em silêncio. Escrevi-lhe uma mensagem. Os miúdos estão com mais de 39 graus de febre. Estamos no hospital. Onde estás? A mensagem foi lida 2 minutos depois. Ele não respondeu.
Liguei. Ele rejeitou a chamada. Foi aí que deixei de me preocupar com a possibilidade de lhe ter acontecido alguma coisa. Comecei a perceber que ele me estava a ignorar de forma perfeitamente consciente. Às 23h47, recebi uma mensagem. Não dramatizes. Disseste que voltavas mais cedo. As crianças estavam na cama. Estou a tratar de um assunto importante. Amanhã de manhã estou aí. Li aquilo 3 vezes. Amanhã de manhã, na noite da consoada, quando os nossos filhos estavam doentes, quando ele sabia que a febre estava a subir, quando ele sabia que eu não estava em casa. Fiz uma captura de ecrã. Não sei porquê. Naquela altura, não planeava um divórcio, não pensava em tribunais. Só queria guardar uma prova de que ele tinha mesmo escrito aquilo, porque uma parte de mim já sabia que no dia seguinte ele ia tentar convencer-me de algo completamente diferente. Respondi apenas: onde estás? Nada. À 1h, o médico disse que as crianças tinham provavelmente uma infecção viral forte. O estado do Tiago estava a estabilizar. A Sofia continuava com febre, mas não havia indicação para ficarem internados mais tempo. Podíamos voltar para casa com indicações precisas e voltar para uma consulta de rotina no dia seguinte. A Eva foi buscar-nos. Quando lhe contei que o Miguel tinha deixado as crianças sozinhas, ela olhou para mim como se eu estivesse a falar de um estranho. Ele sabia que estavam com febre, sabia e simplesmente saiu. Sim. Para onde? Não sei. A Eva apertou as mãos no volante. Ana, verifica a localização. Que localização? Vocês têm aquela conta familiar partilhada nos telemóveis. Quando fomos de férias para Cabo Verde no verão, disseste que tinham a partilha de localização ativada. Gelei. Eu tinha essa função. Usávamo-la quase exclusivamente durante as viagens em família. Não me lembrava se o Miguel a tinha desativado. Abri a aplicação. Durante alguns segundos o ecrã carregou os dados e depois vi um pequeno ponto azul. Não estava no escritório. Não estava em casa dos pais dele. Não estava em casa de nenhum dos amigos que eu conhecia. O telemóvel do Miguel encontrava-se no centro de Lisboa, num hotel cujo nome me era perfeitamente familiar, porque a Forma Projetos tinha desenhado a recepção e os restaurantes daquele espaço 2 anos antes. Um hotel de 5 estrelas na Avenida da Liberdade. A Eva olhou para o ecrã. Talvez tenha lá uma reunião à meio da noite, um jantar de consoada de negócios. Não disse mais nada. Queria acreditar que existia uma explicação que eu ainda desconhecia. Queria acreditar, pelas crianças, pelos 15 anos de casamento, pelos créditos em comum, pelas férias, pelas fotografias, por toda a nossa vida banal. E depois lembrei-me do saco preto, um saco para passar a noite. Às 2h30 estávamos de volta à casa. Deitei as crianças, dei-lhes a medicação de acordo com as recomendações e sentei-me na cozinha. A Eva ficou comigo. Queres que eu vá ao hotel? Perguntou ela. Não. E ligar para lá? Não. Então o que vais fazer? Olhei para o meu telemóvel. Primeiro vou descobrir a verdade. O Miguel sempre me considerou uma pessoa emocional. Quando discutíamos, ele dizia que eu reagia rápido demais, que primeiro me enervava e só depois pensava. Naquela noite fiz o oposto. Iniciei sessão no nosso banco na internet partilhado. Tínhamos contas pessoais separadas, mas um cartão único para despesas familiares. Às 21h18, tinha sido feito um pagamento de 45 euros no restaurante do hotel. Às 22h53, mais 120 euros no bar do hotel. Não precisava de ver mais nada, mas encontrei mais. No correio eletrônico guardado no tablet que partilhávamos, estava pendurada uma confirmação automática de reserva. O Miguel provavelmente tinha se esquecido de que, há uns tempos, tinha iniciado sessão ali na sua caixa de correio eletrônico. Um quarto para 2 pessoas. Uma noite, pacote de Natal, jantar, pequeno almoço. A reserva tinha sido feita há mais de 3 semanas. Ou seja, não tinha sido um impulso. Ele não tinha saído depois de uma discussão. Não tinha encontrado ninguém por acaso. Tinha planeado esta noite, sabendo que seria a consoada, sabendo que tínhamos filhos, sabendo que íamos estar juntos. Senti náuseas. Ana. A Eva aproximou-se de mim. Virei o tablet e ela leu a confirmação. Meu Deus. No fundo da reserva estava o nome do segundo hóspede, Carolina Mendes. Eu conhecia a Carolina. Claro que conhecia. Trabalhava como gestora de vendas numa empresa imobiliária,
com a qual a Forma Projetos colaborava em vários negócios. Tinha estado no nosso churrasco em junho. Sentou-se à minha mesa. Comeu o bolo que a Sofia tinha feito. Chegou a dizer-me que eu tinha um marido incrível, capaz de conciliar a família com um trabalho tão exigente. Agora estava a celebrar o Natal com ele num hotel, enquanto os filhos dele jaziam doentes e sem assistência. Não chorei. Acho que estava demasiado furiosa para chorar. Tirei fotografias do ecrã. Descarreguei a confirmação da reserva. Guardei as transações bancárias. A Eva olhava para mim em silêncio. Não lhe ligues, disse ela. Não tenciono fazê-lo. O que vais fazer de manhã? Ainda não sei. Foi então que o intercomunicador tocou. Eram 3h12 da manhã. Olhamos uma para a outra. O meu coração começou a bater descompassadamente. Pensei que o Miguel tinha voltado mais cedo, mas no ecrã vi a nossa vizinha, a dona Marta, do apartamento da frente. Abri-lhe a porta. Ela entrou vestindo um roupão por baixo de um casaco de inverno. Desculpe vir a esta hora, disse ela. Vi a luz acesa. Está tudo bem com os meninos? Estivemos no hospital. Estão com febres muito altas. A expressão do rosto dela mudou. Foi por isso que eu vim. Por quê? Porque mais cedo eu ouvi a Sofia no corredor, por volta das 9h. Estava a bater à minha porta. Disse-me que não conseguia encontrar o pai e que o Tiago estava a sentir-se mal. Deixei-a entrar, dei-lhe um copo de água e fui verificar o vosso apartamento. A porta estava encostada e o Miguel já não estava lá. Senti que ia desmaiar. Aquilo significava que os meus filhos não tinham ficado sozinhos apenas uns minutos. Tinham ficado sozinhos durante muito tempo. Por que é que não me ligou? Não tinha o seu número. A Sofia disse que o pai voltava já. Pensei que ele talvez tivesse descido à farmácia. Fiquei com eles quase 40 minutos. Quando a temperatura do Tiago baixou um pouco depois de lhe dar o xarope, a Sofia disse que o pai lhe tinha mandado uma mensagem a avisar que voltaria mais tarde. Tive de regressar para junto do meu marido, porque ele próprio está a recuperar de uma cirurgia. Mas fiz mais uma coisa. O quê? A dona Marta tirou o telemóvel do bolso. Nós temos uma câmara apontada para a porta, porque ultimamente alguém andava a roubar encomendas no nosso andar. O Miguel saiu de casa mais ou menos às 8h30 da noite. Não saiu sozinho. Olhei fixamente para ela. Com quem? Ela mostrou o vídeo, o corredor, a nossa porta, o Miguel de sobretudo com o saco preto na mão. Ao lado dele estava a Carolina. Ela não o tinha ficado a esperar no hotel. Ela esteve na nossa casa na noite da consoada, enquanto os meus filhos ardiam em febre. A Carolina ajeitava o cachecol e o Miguel fechava a porta. Depois ele disse algo que a câmara quase não registrou. A dona Marta aumentou o volume. Primeiro um ruído de fundo, depois a voz da Carolina. E se a Ana voltar mais cedo? O Miguel respondeu, não volta. E mesmo que volte, depois do Natal tudo vai mudar. A gravação cortou. Não dormi nem mais um minuto. Às 7 da manhã, as crianças continuavam deitadas nas camas. A febre começava a descer lentamente. A Eva fez café. Eu estava sentada à mesa com os documentos médicos, a impressão da reserva do hotel e o telemóvel da dona Marta, do qual, com a autorização dela, tinha copiado o vídeo. O Miguel voltou às 8h17. Entrou no apartamento em silêncio, provavelmente na esperança de que eu ainda estivesse a dormir. Trazia vestida a mesma camisa da noite anterior e cheirava a um perfume caro que eu não lhe tinha comprado. Quando me viu na cozinha, estacou. Estás aí. Foi a primeira coisa que disse. Não como estamos miúdos, não o que disse o médico, não um pedido de desculpa. Estás aí, onde estiveste? Perguntei. Ele tirou o sobretudo. Já te disse. Tive um assunto importante para resolver. No hotel? A mão dele parou no bengaleiro. Apenas por um segundo. Que hotel? Naquele na Avenida da Liberdade. Ele virou-se devagar. Andas a seguir-me? Deixaste 2 crianças de 8 anos doentes sozinhas em casa. O Tiago chegou aos 39 graus. Fomos parar ao hospital. O Miguel suspirou. Suspirou. Como se eu o estivesse a informar de um atraso na entrega de uns móveis novos. Não ficaram sozinhos muito tempo. Quanto tempo? 20 minutos, talvez meia hora. Estás a mentir, Ana. A sério, não tenho paciência agora para histerias. A Carolina esteve cá. Vi o pânico nos olhos dele. Escondeu-o rapidamente. Do que é que estás a falar? Pousei o meu telemóvel em cima da mesa
e pus a reproduzir o vídeo do corredor. O Miguel ficou a ver-se a si próprio sair do nosso apartamento ao lado da amante. Não abriu a boca. Queres dizer mais alguma coisa? Perguntei. Isto não é o que estás a pensar. Quase me ri. A frase mais banal do mundo. Dormiste com ela num hotel, Ana? Sim ou não? O nosso casamento já não funciona há muito tempo. Gelei. Para mim funcionava perfeitamente até a manhã do dia anterior. Tu trazes sempre tudo para o teu lado, para o meu lado. Apontei na direção do quarto das crianças. Eles estavam com 39 graus de febre. Deixaste-os sozinhos, tu também os deixaste. Essa frase era tão absurda que por momentos não soube se tinha ouvido bem. Fui com a minha mãe ao médico. Tu disseste que ficavas com os miúdos, mas tu é que és a mãe deles. E tu és o quê? Ele não respondeu. Em vez disso, olhou para os papéis em cima da mesa. Viu a confirmação do hotel, os extratos, a folha de alta do hospital. O que tencionas fazer com isso? Perguntou ele. Só então percebi que ele estava com medo. Não das crianças, não da minha dor. Das provas. Ainda não sei. Não faças nenhuma estupidez. Por exemplo, não envolvas a polícia, os advogados, nem a minha empresa nisto. Sorri sem qualquer pingo de humor. A tua empresa? Tu sabes do que estou a falar. Não sei, mas começo a questionar-me. O Miguel pegou no seu telemóvel em cima da mesa, mas antes de conseguir afastar-se, o ecrã do tablet que partilhávamos iluminou-se com uma nova notificação. O Miguel olhou para o aparelho e atirou-se imediatamente na sua direção. Eu fui mais rápida. No ecrã tinha aparecido uma mensagem da Carolina. Apenas uma frase. Não lhe fales já dos documentos das crianças. Ela primeiro tem de assinar aquilo depois do Natal. Senti toda a raiva ceder subitamente lugar a algo muito mais gelado. Olhei para o Miguel. O rosto dele tinha ficado pálido. Que documentos das crianças? Perguntei. Dá-me o tablet. Que documentos? O Miguel avançou na minha direção. A Eva saiu da sala e meteu-se entre nós. Não toques nela. O Miguel parou e eu fiz uma captura de ecrã da mensagem. Depois uma segunda e uma terceira, porque naquele momento já sabia que a noite dele com a amante não era a pior coisa que eu ia descobrir. A verdadeira questão era, por que é que a mulher com quem o meu marido passou a consoada sabia de uns documentos relativos aos nossos filhos? Documentos esses que, segundo ela, eu devia assinar logo a seguir ao Natal. Durante vários segundos ninguém abriu a boca. O tablet repousava entre nós na mesa, e a mensagem da Carolina brilhava no ecrã como algo que já não podia ser apagado com uma simples mentira. Não lhe fales já dos documentos das crianças. Ela primeiro tem de assinar aquilo depois do Natal. O Miguel olhava para mim, eu olhava para ele, e a Eva mantinha-se entre nós com os braços cruzados sobre o peito. Dá-me o tablet, disse ele por fim. Primeiro respondes à pergunta. Ana, agora não. Que documentos das crianças? Isto não é o que tu estás a pensar. Nas últimas 12 horas já devias ter dito isso umas 3 vezes. Ele deu um passo na minha direção. A Eva avançou imediatamente um passo também. Aproxima-te dela mais uma vez dessa maneira e ligo para a polícia. Oh, Miguel Bufu. Fantástico. Agora a tua irmã vai armar um teatro na minha casa. Na tua casa? Repeti eu. Sempre o mesmo. Os filhos dele, a empresa dele, a casa dele. Tudo o que construímos juntos, na boca dele, de repente pertencia só a ele. Vai ver como estão as crianças, disse eu a Eva. Não te vou deixar sozinha com ele. Eu dou conta do recado. Ela olhou para mim durante um momento, e depois para o Miguel. Se ele sequer levantar a voz, grita, e saiu. O Miguel sentou-se à minha frente. Ouve, esses documentos são uma mera formalidade. Rime de forma seca. Essa palavra significa sempre problemas. Trata-se de garantir a segurança dos miúdos. Contra o quê? Para o caso de acontecer alguma coisa. A quem? O Miguel não respondeu. Ontem deixaste 2 crianças doentes sozinhas em casa e foste para um hotel com a tua amante. Se queres que eu acredite que de repente estás preocupado com a segurança deles, vais ter de te esforçar mais. A expressão dele endureceu. Tem a ver com a nossa situação financeira. Que situação? A empresa tem problemas. Gelei. O Miguel geria uma empresa de consultoria que prestava apoio a investimentos imobiliários. Nos últimos 2 anos repetia constantemente que a empresa estava em expansão. Novos clientes, um escritório novo,
grandes contratos. Tínhamos comprado um apartamento maior do que necessitávamos. No verão passamos 3 semanas em Cabo Verde. Ainda no mês passado, ele andava a falar em comprar uma moradia nos arredores de Lisboa. Que problemas? Passageiros. De que valor? Não sei exatamente. És o sócio-gerente, Miguel. Não sou eu que trato da contabilidade. Ele estava a mentir. Conhecia-o há demasiado tempo. Quando ele não queria responder, começava a fingir ser um homem que não tinha controle sobre nada. O que é que eu tenho de assinar? Uma alteração na forma de proteger o patrimônio. Que patrimônio? Silêncio. Miguel. O apartamento. Senti o frio entranhar-se-me nos ossos. É apenas uma garantia técnica para um crédito. Nós não temos crédito sobre este apartamento. Ele olhou para mim e então percebi. Pediste um crédito com o apartamento como garantia? Não. Então o que fizeste? A empresa precisava de um aval. Que aval? Bancário. E usaste a nossa casa? Ainda não fiz nada. Aquele ainda foi o suficiente. O que é que eu tenho de assinar depois do Natal? Uma declaração de consentimento do cônjuge para onerar a fração? Uma garantia para o financiamento? Vai dar ao mesmo. Para mim não vai. Levantei-me. O Miguel levantou-se também de imediato. Ana, não faças cenas. Quem fez uma cena foste tu ontem, ao deixares as crianças sozinhas. Já disse que exagerei. Não disseste. Ele calou-se. Nunca disseste. Nem sequer um pedido de desculpas. Entrei no quarto de casal e fechei a porta. A primeira coisa que fiz foi procurar o número da advogada Joana Castro. Tinha tratado uma vez do processo de heranças da minha mãe, e eu lembrava-me dela como sendo uma pessoa que não perdia tempo com comentários emocionais. Escrevi-lhe uma mensagem. Preciso de uma consulta urgente de direito da família e partilha de bens. O meu marido está a tentar persuadir-me a assinar documentos relativos ao nosso apartamento em comum e aos nossos filhos. Suspeito que me está a ocultar parte da informação. Ela respondeu 20 minutos depois. Amanhã às 9:30 da manhã. Por favor, não assine absolutamente nada. Mais nada. Aquilo foi suficiente. A seguir, liguei para o banco. Não tinha acesso total aos compromissos da empresa do Miguel, mas a casa era nossa propriedade conjunta. Por isso, se ele estava a tentar usá-la como garantia, eu devia pelo menos conseguir descobrir se já se tinha iniciado algum procedimento. O assistente não me pôde dar todos os detalhes por telefone. No entanto, disse uma coisa. No sistema vejo um processo em aberto relativo à constituição de uma hipoteca sobre um imóvel. O meu coração começou a acelerar. Quem submeteu o pedido? Não posso transmitir essa informação por telefone. É necessária a minha autorização? Se a senhora é coproprietária ao abrigo do regime de comunhão de adquiridos, dependendo da operação específica, poderá ser necessário o seu consentimento. A documentação já deu entrada? Silêncio. Peço-lhe que se dirija a um balcão com o seu documento de identificação. Desliguei. Quando saí do quarto, o Miguel não estava lá. A Eva estava sentada ao pé da Sofia. Ele saiu. Sim, e disse que tinha de ir ao escritório no dia de Natal. Claro, as crianças ainda estavam fracas, mas a febre estava a ceder. O Tiago dormia. A Sofia via desenhos animados e de poucos em poucos minutos perguntava se o pai ia voltar. Não sabia o que lhe responder. Antes do meio-dia recebi uma mensagem da Carolina. Não sei como é que ela arranjou o meu número. Ana, precisamos de falar. O Miguel não te contou tudo. Fiquei a olhar para o ecrã durante um momento. Depois respondi. Escreve aqui. Ela respondeu de imediato. Não por mensagem. Vamos encontrar-nos. Não, eu não ia encontrar-me com ela a sós. Escrevi. Se tens algo a dizer, escreve. Um longo silêncio. Por fim, lá veio. Não tem a ver só com a vossa casa. Outra mensagem. O Miguel tenciona alterar a residência das crianças. Sentei-me. Os meus dedos começaram a tremer. Para onde? Apareceram 3 pontinhos a escrever e depois desapareceram. Para o Porto. Eu não estava a perceber. O Miguel não tinha família no Porto. A Carolina, porém, tinha. A sede da empresa dela ficava lá. Escrevi. Por quê? A resposta chegou num minuto. Porque no novo ano, o Miguel vai assumir um novo cargo. Ele queria levar os miúdos. Faltou-me o ar. Sem mim? Ela não respondeu. Liguei-lhe. Ela rejeitou a chamada. Passado um bocado, recebi apenas:
Pergunta-lhe sobre o colégio na Avenida da Boa Vista. Colégio? Abri o navegador da internet. Um colégio particular no Porto. Entrei no sítio da internet. Procurei o nome da diretora, depois o da secretaria. Era feriado, ninguém atendeu. Comecei a vasculhar a caixa de correio partilhada. Há muito tempo que o Miguel dizia usar uma conta à parte para assuntos profissionais, mas algumas coisas da família continuavam a ir parar ao endereço que criamos ainda antes de os miúdos nascerem. Na pasta do lixo encontrei um correio eletrônico de há 2 semanas. Assunto: confirmação de recepção da documentação de inscrição. Sofia e Tiago Silva. O meu coração parou. Abri. Esmo. Senhor Miguel. Confirmamos a recepção dos formulários de inscrição referentes a Sofia e ao Tiago. Para concluir o processo, é imprescindível a apresentação da assinatura do segundo encarregado de educação, bem como da documentação da escola anterior. O Miguel já tinha matriculado os nossos filhos numa escola noutra cidade, sem o meu conhecimento. Descarreguei o correio eletrônico, fiz capturas de ecrã e continuei a vasculhar a pasta do lixo. Encontrei um ficheiro digital intitulado Plano de Relocalização da Família. Abri-o. Não era um documento legal, mas parecia uma lista preparada pelo Miguel. Janeiro, financiamento. Fevereiro, finalizar questões do apartamento. Março, miúdos. Abril, mudança. Ao lado do último ponto dizia: Ana, assinatura, acordo amigável. Em caso de problemas, mediação. Embaixo figurava ainda uma frase: Carolina, morada provisória depois do verão. Cobri a boca com a mão. Aquilo não era um caso passageiro sem um rumo. Eles estavam a montar uma vida nova com os meus filhos. Naquele instante, comecei a compreender a razão pela qual a Carolina tinha escrito: não lhe fales já. O Miguel planeava levar-me a assinar um lote de documentos. Primeiro, o do empréstimo sobre a casa. Provavelmente depois algo relacionado com os miúdos. Talvez quisesse fazer passar tudo por uma simples mudança de rumo profissional, para só depois me comunicar que me ia deixar. Mas havia algo que não batia certo. Por que é que eu haveria de assinar uma autorização para os miúdos irem viver para o Porto? Eu jamais faria isso, a não ser que os documentos aparentassem ser outra coisa. Lembrei-me de que, 3 dias antes do Natal, o Miguel tinha deixado uma pilha de papéis na mesa da cozinha. Assina aqui e aqui, tinha dito ele. É o seguro dos miúdos e umas autorizações para as visitas de estudo. Eu andava atarefada, a embrulhar presentes. Assinei uma folha e deixei a outra para depois porque a minha mãe ligou entretanto. Mais tarde, os papéis desapareceram. Senti uma enorme indisposição. Será que eu já tinha assinado alguma coisa? Fui ao escritório do Miguel. O armário dos documentos estava trancado. Ele nunca o tinha fechado a chave antes. Não tentei arrombá-lo. Em vez disso, tirei uma fotografia da fechadura e liguei a Joana Castro. Apesar de ser feriado, ela atendeu. Contei-lhe do correio eletrônico da escola, das mensagens da Carolina e dos papéis que o Miguel tentara dar-me para assinar. Tem uma cópia do que assinou? Não. A assinatura foi feita perante um notário? Não. Lembra-se do teor do documento? A parte de cima parecia um formulário de seguro. Tinha os dados das crianças? Muito bem. Para já não vamos assumir o pior cenário. Mas peço-lhe que a partir de agora não assine nada de nada e que me envie tudo o que encontrou. Ele pode levar os miúdos para o Porto sem a minha autorização? Numa situação como a que me descreve, ele não pode simplesmente decidir de forma unilateral uma mudança permanente do local de residência das crianças se ambos exercerem as responsabilidades parentais em conjunto. As decisões de particular importância requerem o acordo dos pais, e em caso de conflito, é o tribunal que decide. Pela primeira vez desde de manhã consegui respirar de forma normal. E se ele tentar? Nesse caso, reagimos imediatamente. Mas preciso de factos, não de provocações. Tenho um vídeo em como ele deixou os miúdos sozinhos. Guarde o original. A folha de urgência do hospital também. Isso pode ter relevância. Pode, sobretudo se mais tarde ele começar a alegar que a senhora negligencia as crianças. Gelei. Por que é que ele haveria de fazer isso? Porque as pessoas que preparam um litígio pela guarda das crianças, por vezes, criam primeiro a sua própria versão dos acontecimentos. Lembrei-me da mensagem que o Miguel enviou quando eu estava no hospital. Disseste que voltavas mais cedo, e de manhã
Tu também os deixaste. Não tinham sido frases atiradas ao acaso. Ele já estava a construir uma versão na qual a responsabilidade deveria recair sobre mim. À noite, a Carolina voltou a dar sinal de vida. O Miguel sabe que eu te mandei mensagem e está furioso. O problema é dele. Ana, Uvma. Eu não sabia que os meninos estavam doentes. Olhei fixamente para o telemóvel. Estiveste dentro da minha casa. Eles estavam a dormir, estavam a arder em febre. O Miguel disse que era uma simples constipação e que tu estavas quase a chegar. Não sabia se ela estava a falar verdade. Por que é que me estás a ajudar agora? Desta vez esperei quase 5 minutos, porque ele também me mentiu a mim. Não respondi. Chegou outra mensagem. Ele disse que vocês estavam em processo de divórcio. Fechei os olhos. Nós nunca tínhamos sequer falado em divórcio, nem durante as piores brigas. O que mais te disse ele? Que tu tinhas concordado que os miúdos fossem viver com ele a partir do novo ano, porque recebeste uma oferta de trabalho na Alemanha. Quase deixei cair o telemóvel. Nunca tinha recebido tal proposta. Agora já sei de onde tiraste essa ideia. Ontem no hotel eu vi um documento. Que documento? Um rascunho de um acordo amigável de divórcio. O coração acelerou. Tens isso contigo? Fotografias de algumas páginas. Manda-me. A Carolina não respondeu. Passou 1 minuto, 2, 3. Finalmente surgiram 3 imagens na nossa conversa. A primeira estava desfocada, mas a segunda foi suficiente. No topo havia um cabeçalho referente a um acordo de regulação das responsabilidades parentais. Os meus dados, os dados do Miguel, os dados dos miúdos. Li muito rapidamente. De acordo com o rascunho, eu supostamente daria o meu consentimento para que, após a separação, a residência principal da Sofia e do Tiago fosse fixada com o pai no Porto. Eu ficaria com as crianças em fins de semana alternados. Mais abaixo havia uma alínea a referir que a mudança se devia aos meus planos profissionais no estrangeiro. Uma mentira pegada. Na terceira fotografia havia mais qualquer coisa. Um projeto de partilha de bens. O apartamento seria vendido. Uma grande parte do valor cobriria os compromissos da empresa do Miguel. Eu ficaria com o remanescente. Na prática, quase nada. A Carolina escreveu. Ele disse-me que tu já tinhas concordado com isto. Respondi. Não concordei com absolutamente nada. Pouco depois. Há mais uma coisa que eu não tenho em fotografia. O quê? Um anexo relacionado com o teu negócio, a tua atividade profissional. Há 6 anos que eu geria o meu próprio ateliê de projetos de interiores. Não era tão grande como a empresa do Miguel, mas dava bom lucro. Era com esse dinheiro que eu pagava a maior parte das atividades extracurriculares das crianças, as férias e parte das obras que fizemos em casa. O que é que a minha empresa tem a ver com isso? O Miguel disse que, se tu não aceitasses os termos, iria provar que tu andavas a esconder rendimentos e a tua empresa ia ser alvo de uma inspeção das finanças. Cerrei os maxilares. Aquilo era absurdo. A minha contabilidade era feita por um gabinete externo. Tudo era declarado legalmente, mas a acusação não precisava de ser verdadeira. Só precisava de me assustar. Escrevi. Por que é que estavas disposta a meter-te nisto tudo? A Carolina demorou a responder. Por fim, porque acreditei que tudo entre vocês tinha acabado e que os miúdos queriam morar com ele. Senti uma raiva gelada tomar conta de mim. Os meus filhos nem sabem quem tu és. Ela não voltou a responder. Na manhã seguinte, eu estava sentada no escritório da Joana Castro. A Eva tinha ficado com os miúdos. Em cima da mesa estavam as impressões das mensagens, os documentos do hospital, a confirmação do hotel, as imagens de videovigilância, as matrículas da escola no Porto e o rascunho do acordo. A Joana leu tudo muito devagar. Acabou por tirar os óculos. Não posso dizer que este documento tenha qualquer valor jurídico sem a sua assinatura, mas há uma coisa que é clara. O seu marido preparou um guião muito concreto para a separação. Queria levar as crianças. Estava a preparar um documento que lhe daria uma posição extremamente vantajosa, caso a senhora efetivamente o assinasse. E quanto ao apartamento, temos de verificar que tipo de dívidas é que a empresa dele contraiu. Posso fazer isso? Não terá acesso a tudo. Mas como cônjuge e coproprietária do imóvel, tem o direito de defender os seus interesses. Hoje mesmo vamos ao banco. À tarde, recebemos o primeiro documento,
Um pedido para constituir hipoteca sobre o nosso apartamento para garantir um crédito empresarial. O montante era de 600 mil euros. Quase deixei cair o papel. A empresa dele precisa de 600 mil euros. É o que resulta deste requerimento. Por que é que aqui menciona reestruturação de passivo de curto prazo? Reestruturação. De novo essa palavra. A empresa está a afundar-se. É provável. E ele quer salvá-la à custa da nossa casa. A Joana apontou para a assinatura no fundo do requerimento. Há um problema ainda maior. Olhei. Ao lado da assinatura do Miguel estava o meu nome e apelido. A assinatura parecia a minha, mas não era a minha. Eu não assinei isto. A Joana tirou de imediato as mãos do documento. Tem a certeza? Tenho. Nesse caso, a partir de agora não faremos mais nada de modo informal. Vamos apresentar uma oposição formal no banco, ficar com uma cópia autenticada do requerimento e, caso a senhora venha a confirmar que a assinatura não lhe pertence, ponderaremos apresentar queixa-crime por suspeita de falsificação de assinatura. Senti a boca seca. O Miguel não planeava apenas mentir-me. Alguém já se tinha apropriado da minha identidade. Foi por isso que ele quis que eu assinasse uns papéis depois do Natal. É possível que ele quisesse obter uma assinatura verdadeira sobreposta ou idêntica para mais tarde reduzir os riscos de um processo. Não sabemos. O telemóvel da Joana tocou. Ela atendeu. A conversa durou menos de 1 minuto. Quando desligou, olhou para mim de uma forma diferente. Era a diretora do colégio privado das crianças a ligar. O quê? A seu pedido, contactei-a de manhã para o número de urgência. E os formulários de inscrição incluem um anexo. Que anexo? Uma declaração do segundo progenitor, consentindo na transferência de escola. Senti o coração assaltar-me pela boca. Eu não assinei nada. A Joana acenou lentamente com a cabeça. Eu sei. Então o que está no anexo? Um documento com a sua assinatura. Não conseguia mexer-me? Mais uma falsificação. É possível, mas há mais. A assinatura foi reconhecida por uma testemunha. Quem? A Joana deslizou na minha direção a folha que acabara de receber por correio eletrônico. No fundo constava um nome, não o da Carolina, nem de ninguém da empresa do Miguel. Um nome que eu conhecia há mais de 15 anos. Paulo Almeida. O padrinho de batismo do Tiago, o melhor amigo do Miguel, o homem que 3 dias antes se sentara conosco à mesa da consoada, brindara conosco e com os meus filhos, e olhara-me nos olhos, desejando um Feliz Natal. Fiquei a olhar fixamente para a assinatura. A Joana disse baixinho: Ana, parece-me que o seu marido não andou a preparar isto sozinho. E nesse instante, o meu telemóvel vibrou. Mensagem do Paulo: temos de nos encontrar, sem o Miguel saber. Se não agires agora, depois da passagem de ano, podes perder muito mais do que apenas a casa. Li a mensagem do Paulo várias vezes. Temos de nos encontrar, sem o Miguel saber. Se não agires agora, depois da passagem de ano, podes perder muito mais do que apenas a casa. Há uns dias atrás, eu consideraria o Paulo Almeida uma das pessoas mais próximas da nossa família. Tinha sido testemunha do nosso casamento. Segurou no Tiago no batizado. Todos os anos ia aos anos dele com aquelas caixas de Lego estupidamente caras e brincava dizendo que, como padrinho, tinha o dever de estragar a criança com mais mimos que os próprios pais. Agora o seu nome constava num documento que deveria atestar a minha autorização para transferir as crianças para um colégio no Porto. Não respondi logo. Mostrei a mensagem a Joana. A senhora vai encontrar-se com ele apenas e só na minha presença, ela disse. Se ele concordar, se ele quiser realmente ajudar, vai aceitar. Escrevi ao Paulo a dar-lhe a morada do escritório e a hora. Ele respondeu com uma única palavra: estarei. Chegou 20 minutos antes da hora. Quando entrei na sala de reuniões, quase não o reconheci. Sempre tão bem vestido, efusivo, autoconfiante. Desta vez estava sentado, curvado sobre a mesa, vestido com um sobretudo amachucado. Tinha olheiras profundas. À frente dele repousava um telemóvel e um envelope castanho e grosso. Ana, não me digas nada. Ana. Fechou a boca. Sentei-me em frente a ele. A Joana sentou-se a meu lado. Senhor Paulo, disse ela tranquilamente, antes de começarmos, informo o que represento a senhora Ana Silva. Caso nos forneça informações que configurem um potencial crime,
A minha cliente poderá utilizá-las num eventual processo. Eu sei. Deseja a presença do seu próprio advogado? Já não tenho tempo. Olhei para ele. Para o quê? O Paulo deslizou o envelope na minha direção. O Miguel quer desaparecer com o dinheiro. Por momentos achei que não tinha ouvido bem. Para onde? Não sei. Talvez só da empresa. Talvez de Portugal. Mas sei que a partir do novo ano ele tencionava ativar a última fase. A Joana não tocou no envelope. Conte tudo desde o princípio. O Paulo respirou fundo. A empresa do Miguel tem problemas muito maiores do que ele te disse. Quão grandes? Mais de 1,5 milhão de euros em dívidas. Senti um arrepio. 1,5 milhão. Uma parte aos bancos, outra aos fornecedores. Uma parte é dinheiro dos clientes que devia ter sido alocado a projetos específicos. A Joana perguntou de imediato. O que quer dizer com devia? O Paulo baixou o olhar. O Miguel andava a desviar fundos de um projeto para outro. Usava os fundos de um contrato para tapar o buraco do contrato anterior. Quando as vendas começaram a cair, o esquema deixou de se aguentar. Tu sabias disso? Perguntei. Há meses que sabias e nunca me disseste nada? O Miguel dizia que tinha arranjado um investidor. A Carolina? Não. A Carolina ia ser parte de uma nova empresa. Os meus dedos apertaram a borda da mesa. Que empresa? O Paulo abriu o envelope. Tirou de lá uma certidão do registro comercial. Nome: Soluções de Desenvolvimento do Douro. Sociedade por cotas. Sede: Porto. Data de constituição: 4 meses atrás. Sócia-gerente: Carolina Mendes. Um sócio detentor de 90% do capital social. Uma sociedade chamada MMS Investimentos. O que é a MMS? Perguntei. O Paulo olhou para mim. Miguel Martins Silva. Durante um bocado fiquei sem perceber. Depois fez-se luz. As iniciais do meu marido. A MMS pertence ao Miguel. Formalmente não de forma direta. As cotas estão em nome de um testa de ferro, mas eu tenho aqui o contrato de promessa e procurações fiduciárias. Ele tirou outro papel. A Joana começou a ler. Como é que arranjou isto? O Miguel mandou-me o rascunho para eu rever um artigo. Achava que eu tinha apagado o anexo. E por que é que nos estás a mostrar isto agora? Perguntei. O Paulo esfregou o rosto. Porque só percebi que ele também me estava a usar a mim. Só agora. Tens o direito de me odiar. Não decidas por mim. Ele calou-se. Assinaste um documento relativo à escola dos meus filhos? Assinei. E sabias que eu não o tinha assinado? Não. Eu bufei. Claro que não. O Miguel mostrou-me a digitalização com a tua assinatura. Disse-me que tu tinhas assinado a autorização lá em casa, mas que a escola exigia uma testemunha para reconhecer. Disse também que vocês estavam a tratar das coisas do divórcio e que eras tu quem ia sair do país para a Alemanha. E tu acreditaste? Sim. Conhecias-me há 15 anos. O Paulo baixou a cabeça. Eu sei. Estiveste sentado à nossa mesa há 3 dias. Eu sei. Ficaste a olhar para as crianças, sabendo que o Miguel planeava levá-las para o Porto. Eu achava que tu também sabias disso. E agora, por que é que já não acreditas no Miguel? O Paulo empurrou para mim o documento seguinte. Era uma listagem de transferências, nomes de sociedades, montantes, datas, débitos da empresa do Miguel a favor de várias entidades e depois a passagem desses fundos para as soluções de desenvolvimento do Douro. No total, mais de 450 mil euros. Esse dinheiro saiu da empresa dele? Perguntei. Sim. Quando a empresa estava a acumular dívidas? Sim. E foi parar a empresa da Carolina? Sim. A Joana começou a tirar notas. Sob que pretexto? Consultoria, licenciamentos, intermediação, estudos de mercado. Que serviços foram esses? O Paulo riu-se amargamente. A maioria nunca existiu. Senti vontade de vomitar. O Miguel queria garantir as dívidas da empresa usando o nosso apartamento como hipoteca e, ao mesmo tempo, desviar o dinheiro para a nova sociedade. Para que queria ele o Porto? A nova empresa do Douro ia absorver os melhores clientes, alguns funcionários e os novos contratos. A velha empresa ficaria só com os credores e as dívidas. Ou seja, ele pretendia deixar uma empresa oca aos credores. Era esse o plano. E o nosso apartamento ia apenas servir para comprar tempo. Senti uma enorme fraqueza. Queria endividar a nossa casa familiar para salvar a antiga empresa
apenas pelo tempo suficiente para esvaziar tudo o que tinha valor para a nova. O Paulo acenou de forma afirmativa, e depois a empresa velha entrava num processo especial, de revitalização, ou declarava insolvência pura e dura. Olhei para a Joana. A expressão dela parecia de pedra. E as crianças? Perguntei. O Paulo não disse nada. Por que é que ele precisava de ficar com os miúdos? Não precisava deles para abrir a empresa. Então qual era o propósito de as levar para o porto? O Paulo olhou fixamente para os papéis, porque a Carolina lhe impôs uma condição. Sentiu um nó gélido no estômago. Qual? Ela não queria começar uma vida nova com ele se ele tivesse de passar metade do seu tempo em Lisboa por causa dos fins de semana de guarda das crianças. Fiquei sem palavras. Ela queria tirar-me os meus filhos. O Miguel queria ficar com eles perto dele. Por quê? Ele disse que, se os miúdos fossem morar contigo, no processo de divórcio, ia parecer que ele tinha abandonado a família por causa da amante. Ele estava com medo da sua reputação, dos clientes, dos próprios pais. Não estava a querer acreditar naquilo. Ou seja, as crianças deviam servir apenas como acessório de imagem dele. O Paulo não precisou de dizer nada. Foi o suficiente. Comecei a andar de um lado para o outro na sala. O Miguel não tencionava apenas separar-se de mim. Queria reescrever a história. Ele não devia passar pelo marido, que enganou a esposa, abandonou a família e deixou os filhos doentes e sozinhos na noite de Natal. Era eu que devia passar pela mulher que optara por ir trabalhar para o estrangeiro à procura de uma carreira. Era eu que ia abandonar os miúdos. Era eu que tinha consentido na venda ou hipoteca do apartamento. Era eu que assinara os papéis para tentar salvar as dívidas dele. E ele, depois, ia mudar-se imaculadamente para o Porto com a Carolina, apanhar os melhores contratos e iniciar uma nova vida de luxo. Qual era o último passo? Perguntei. O Paulo olhou para a Joana. Mostre-lhe, disse ela. Ele tirou a última folha. Era um correio eletrônico entre o Miguel e um consultor financeiro. Assunto: Plano pós-assinaturas, A.S. Ana Silva. Eu li. Após a obtenção do meu consentimento para onerar o apartamento, o banco deveria libertar uma linha de crédito adicional. Parte do dinheiro ia para liquidar obrigações urgentes. Isto tinha a sua lógica, mas logo abaixo estava o ponto que mudava tudo. Após a disponibilização do financiamento, transferência dos ativos operacionais para a SDD Douro, a Joana apontou para a linha seguinte: pedido de separação de pessoas e bens, guarda provisória das crianças, janeiro. E havia mais uma alínea: material contra a Ana, preparado. Que material? Perguntei. O Paulo engoliu em seco. O Miguel andava a colecionar indícios que visassem demonstrar que tu negligenciavas a família. Soltei um riso sem ponta de humor. Eu? Fotografias das tuas viagens de trabalho, correios onde dizias que chegavas tarde, faturas de hotéis durante as tuas feiras de decoração de interiores, mensagens a Eva a pedir-lhe para ir buscar os miúdos à escola. Eu trabalho, eu sei. O Miguel viaja para fora o dobro das vezes que eu, e ousai. E o Natal? O Paulo baixou os olhos. Esse foi o maior erro dele. Não, isso foi o abandono das crianças. A Joana interrompeu. O Miguel tencionava usar a noite da consoada contra a Ana? Não, isso ele não planeou. Ele achava que a Ana ia regressar a casa antes das 9 da noite. Olhei para ele. Como é que sabes isso? Ele ligou-me do hotel. Estava irritadíssimo porque tu não regressavas. Percebi. Foi por isso que ele ignorava as minhas chamadas. Não era porque não sabia que as crianças estavam sozinhas. Ele sabia e estava simplesmente à minha espera. Arriscou a segurança deles, porque a noite de hotel com a Carolina lhe importava mais. Eu tenho uma gravação dessa chamada, disse o Paulo. Olhei para ele estupefacta. Andavas a gravar as chamadas do Miguel há um mês? Por quê? Comecei a suspeitar que quando a poeira assentasse e tudo desse para o torto, ele ia tentar encostar-me à parede usando os documentos que assinei. Ele entregou o telemóvel a Joana. Na gravação, a voz do Miguel era nítida. A Ana já devia estar em casa. Os miúdos estão a dormir. Não lhes vai acontecer nada. O Paulo respondeu. Volta para o pé deles, Miguel. Não foi para isto que eu reservei este quarto há 3 semanas. Seguiu-se o riso da Carolina ao fundo. Fechei os olhos. Não queria ouvir mais nada, mas a Joana disse,
Temos de ouvir. A gravação continuava. Instantes depois, o Paulo perguntou: e se a Ana fizer um escândalo? O Miguel respondeu: então digo que foi ela que deixou as crianças doentes sozinhas para ir passear a mãe pela cidade. Até tenho as mensagens a provar que ela prometeu voltar mais cedo. Senti que o ar me faltava. Ele não tinha improvisado uma desculpa no dia a seguir. Já no hotel, estava a delinear uma versão dos acontecimentos contra mim. A Joana parou a gravação. Preciso de uma cópia disto. Vai ficar com tudo, disse o Paulo. E o senhor vai ter de prestar declarações como testemunha. Eu sei. Olhei-o diretamente nos olhos. Por que é que estás realmente a fazer isto? Ele ficou calado durante muito tempo. Porque ontem o Miguel me pediu para assinar mais uma declaração. Nessa altura, o Paulo tirou do envelope uma cópia do documento. Uma declaração escrita atestando que, na noite de Natal, ele me tinha visto a consumir álcool antes de sair de casa e que eu me portara de forma irresponsável para com os meus filhos. Gelei. Eu não tinha bebido nada. Eu sei. Tu nem sequer estiveste lá em casa a essa hora. Eu sei. E mesmo assim ele pediu-te para assinares isso. Sim, e foi nessa altura que, de repente, descobriste que tinhas peso na consciência. O Paulo absorveu o golpe sem ripostar. Sim. Não lhe perdoei, mas acreditei que ele se tinha assustado. Não era a mesma coisa. Nesse mesmo dia, a Joana desencadeou várias ações de forma simultânea. Apresentação de queixa por suspeita de falsificação da minha assinatura. Formalização de oposição junto do banco. Pedido de apreensão cautelar da documentação junto do colégio no Porto. Um ofício enviado à escola atual da Sofia e do Tiago, declarando que não poderia ocorrer qualquer transferência da instituição baseada em documentos cuja autenticidade a mãe estava a contestar. Mas a diligência mais importante dizia respeito aos meus filhos. A Joana foi perentória. Atendendo ao que aconteceu na consoada, aos documentos forjados e à tentativa planeada de alteração do domicílio, temos de estar preparadas. Se o Miguel tentar agir por sua própria iniciativa, ele pode tentar levar as crianças. Ele é o pai e partilha as responsabilidades parentais, mas não pode de modo algum fixar a alteração permanente do local de residência contra a sua vontade. Havendo conflito, é necessário o veredicto do Tribunal de Família, e se ele simplesmente as arrebatar, então agiremos de imediato. Estas palavras ficaram a ecoar na minha cabeça. Se ele simplesmente as levar, durante os 2 dias seguintes, o Miguel quase não falou comigo. Voltou ao apartamento apenas para buscar algumas mudas de roupa. Informou-me que ia ficar a dormir temporariamente em casa do Paulo. Não fazia ideia de que o Paulo tinha estado sentado no escritório da Joana umas horas antes. Não tentes manipular os miúdos, disse ele, enquanto enfiava uma camisa num saco. É uma frase curiosa vinda de ti. A Carolina contou-me que mandou mensagens para ti. Não falo sobre a Carolina. Ela está um bocado confusa e perdida. Olhei-o nos olhos. Deixaste os nossos filhos doentes e sozinhos na noite de Natal para estares com ela. Ela não ficou com as crianças. Eu sei. É exatamente esse o teu problema. Ele desviou o olhar. Quero levar a Sofia e o Tiago para a casa dos meus pais por uns dias. Nem pensar. Sou o pai deles. Estão doentes e têm de ir à consulta de reavaliação. A minha mãe tem muita capacidade para cuidar dos netos. Por que é que precisas da tua mãe se dizes querer tomar conta deles tu mesmo? Cerrou os dentes. Estás a dificultar-me as visitas? Podes vê-los aqui. Não vou visitar os meus próprios filhos a esta casa como se fosse um estranho. Depois da noite da consoada, eles não saem contigo sem um prévio acordo escrito e fundamentado. Vais arrepender-te disto. Desta vez fiz algo que nunca tinha feito no passado. Puxei do telemóvel. Repete. Ele olhou de esguelha para o aparelho. Não disse mais nada. Bateu a porta e saiu. Na véspera de Ano Novo, a temperatura das crianças estava totalmente normal. O Tiago tinha recuperado o apetite. A Sofia andava a rir e a brincar. Achei que o pior já tinha passado. Estava muito enganada. No dia 2 de janeiro, por volta das 11 da manhã, recebi uma chamada da secretaria da escola. Dona Ana, é para deixar as crianças sair mais cedo hoje? Não. O pai deles está cá e veio buscá-los. Levantei-me com tanta brusquidão que mandei a cadeira ao chão. Por favor, não deixe os meninos saírem. O senhor Miguel afirma que tem de ir com eles para o Porto e que tem uma declaração de consentimento sua. Não tem.
Ele acabou de me mostrar uma declaração. Senti o coração a bater desenfreadamente. Por favor, mantenha as crianças na sala de aula e chame de urgência a diretora. Eu estou a caminho. Desliguei e telefonei imediatamente a Joana. O Miguel está na escola. Não vá sozinha. Vou contactar a escola e chamar a PSP, Polícia de Segurança Pública. Não vou a tempo. Ana, por favor, ouça-me. Mas eu já estava a sair disparada pela porta. A Eva foi comigo. Quando lá chegamos, o Miguel estava plantado no átrio da escola com uma mala de viagem. Uma mala. A seu lado encontrava-se a Carolina. Ao ver-me, ela ficou pálida. Onde estão os miúdos? Perguntei. Ana, tem calma, disse o Miguel. Onde estão? Estão na sala, e é de lá que não saem. Eles vêm comigo. Não vêm. Ele tirou uma folha de papel. Eu tenho o teu consentimento assinado. Tens um documento falsificado. O medo instalou-se no rosto da Carolina. O Miguel garantiu-me que isto era legal. Fixei os olhos nela. Da mesma maneira que ele te disse que nós estávamos a tratar do divórcio, o Miguel voltou-se para ela. Cala a boca. Não fales para ela dessa maneira. Respondi instintivamente. Eu própria fiquei espantada. Não estava a defender a Carolina, estava a marcar uma linha vermelha. Um segundo depois, a diretora apareceu no átrio acompanhada de 2 professoras. As crianças não vão abandonar o recinto escolar até que toda esta situação esteja devidamente esclarecida, afirmou. O Miguel levantou a voz. Sou o pai deles e tenho os meus direitos. A senhora Ana também é titular das responsabilidades parentais. Fomos informados antecipadamente da existência de um litígio judicial sobre os documentos do Colégio do Porto. O Miguel olhou para mim como se eu fosse alguém que o tivesse esfaqueado pelas costas. Aquilo era quase cômico. Tu arquitetaste isto tudo. Protegi os meus filhos do seu próprio pai, da pessoa que os abandonou ardendo em febre, para depois me falsificar a assinatura. A Carolina deu um passo atrás. Falsificar. O Miguel voltou-se para ela. Não. Tu acabaste de dizer que a Ana tinha assinado os papéis. Carolina, cala-te de uma vez. Tu também me disseste que o banco já tinha dado aprovação. Parei no tempo. A Joana acabara de entrar no átrio, acompanhada por 2 agentes da PSP. Tinha ouvido a última frase. Que aprovação de qual banco? Perguntou ela a Carolina. A rapariga olhou para o Miguel e depois para mim. E foi aí que aconteceu algo que nenhum de nós tinha antecipado. A Carolina começou a deitar tudo cá para fora. Ele tem uma segunda conta. O Miguel deu um passo brusco na direção dela. O polícia reteve-o de imediato, pondo-lhe a mão no peito. O senhor mantenha-se no seu lugar. Que conta? Interroguei. A Carolina abriu a carteira e tirou o seu telemóvel. Uma conta bancária empresarial no Luxemburgo. O Miguel convenceu-me de que servia para pagamentos de clientes na Europa, mas antes do Natal reparei em algumas transferências bancárias. Que transferências? A voz dela começou a tremer. A partir da empresa do Douro. Transferências de elevado valor encaminhadas para a sua sociedade gestora pessoal. A Joana aproximou-se ligeiramente. Tem alguma prova disso? Tenho fotografias. O Miguel avançou e exaltou-se. Não tens o direito. O agente da PSP recuou de novo. A Carolina ficou a encará-lo durante alguns segundos. Tu pretendias dar o golpe e deixar-me a mim também agarrada à bomba, não era? Ele não respondeu. Ias pegar no dinheiro e esfumar-te. Não fazes a mínima ideia do que estás para aí a dizer. A Carolina riu-se de puro nervosismo. Sei muito mais do que tu pensas. Ela enviou as fotografias para a Joana. No ecrã, pudemos ver o histórico de operações. Centenas de milhares de euros repetidas vezes, num montante global de mais de 750 mil euros. A sociedade beneficiária estava registrada no Luxemburgo. A Joana deslizou a página para baixo. Quem é o proprietário? A Carolina abanou a cabeça. Não sei. O Paulo, que estava precisamente a cruzar as portas da entrada da escola, ao lado do seu advogado, ouviu o nome da tal sociedade. Ficou estático. Eu sei. Viramo-nos todos para ele. O Miguel ficou branco como cal. Paulo, não sejas estúpido. O Paulo tirou também o telemóvel do bolso. Andei a pesquisar sobre ela na base de dados ontem. Fecha a matraca, avisou o Miguel. Acabou, cedeu o Paulo. Olhou na minha direção. Ana, essa empresa foi aberta há 9 anos. Por quem? O Paulo hesitou. Formalmente, o titular não é o Miguel. Quem é, então?
Ele mostrou o ecrã a Joana. Eu vislumbrei o nome, e durante um segundo tive a convicção de que deveria ser alguém com o mesmo nome e apelido. Mas não conhecia a outra pessoa. Tinha estado presente na igreja no dia do meu casamento. Assistiu ao batizado de ambos os filhos. Há anos que repetia que me tinha como uma verdadeira filha. O beneficiário efetivo da conta extraterritorial para a qual o Miguel canalizava as verbas ocultas há meses era a mãe dele, Helena Silva, a minha sogra. Isso não é possível, sussurrei. O Paulo devolveu-me o olhar. É ainda pior do que parece. O que poderia ser pior? A dona Helena assinou um documento relacionado com o vosso apartamento. A Joana voltou-se repentinamente. Qual documento? O Paulo suspirou. Um contrato promessa de compra e venda. Senti que as pernas me iam ceder a qualquer instante. Uma venda de quê? Da nossa casa. Ela não tem poderes para a vender. Sozinha não. Mas o Miguel lavrou uma procuração. Eu não lhe passei procuração nenhuma. O Paulo fixou-me com um olhar que me preparou para o que ia ouvir. Outra assinatura forjada, mais um documento, outra mentira redonda. A Joana questionou imediatamente quando estaria prevista a celebração da escritura. O Paulo consultou o ecrã do telemóvel. Amanhã de manhã, às 10 horas. Fiquei paralisada. Já não estávamos a discutir algo do domínio de um plano abstrato para executar um dia. Não se tratava do que o Miguel tencionava perpetrar depois do divórcio. Se a documentação estava em ordem, ele dispunha de menos de 24 horas para consumar a venda do próprio teto, debaixo do qual dormiam agora os nossos filhos. E os fundos resultantes da venda iam desaparecer na mesma teia societária que já tinha absorvido centenas de milhares. A Joana focou a atenção em mim. Ana, já sabemos onde vai decorrer o último ato desta peça. No cartório notarial? Sim. Olhei para o Miguel. Pela primeira vez desde o dia da consoada, ele deixou de exibir uma expressão de raiva indomável. Tinha o ar abatido de um homem que acaba de processar o facto de que, na manhã seguinte, e numa só mesa, poderiam sentar-se a sua mulher legítima, a sua amante, a sua mãe, o seu melhor amigo, os advogados, as instituições de crédito e todos os contratos que jamais deveriam ter chegado às minhas mãos. Na manhã seguinte acordei às 5:30 da madrugada, se bem que, a rigor, eu nem tinha dormido. Mantive-me deitada ao lado da Sofia a escutar a respiração serena dela, atormentada pela ideia de que, dali a poucas horas, haveria quem tentasse despachar por meia dúzia de tostões o lar que abrigava a minha família. A casa que havíamos adquirido juntos, eu e o Miguel, 10 anos antes. O palco dos primeiros passos do Tiago, dos aniversários da Sofia, das consoadas partilhadas, das brigas constantes sobre brinquedos espalhados pelo chão da sala e de centenas de despertares matinais irrelevantes que só agora me pareciam possuir um valor incalculável. Apenas uma semana antes, eu seria capaz de lutar primordialmente pelo meu casamento. Naquela manhã gelada, já não fazia tensão de salvar rigorosamente nada do que me unia ao Miguel. Só queria pôr a salvo as minhas crianças, o meu patrimônio e a minha sanidade mental face ao indivíduo a quem por 15 anos entregara a chave da minha confiança incondicional. Às 6:15 ligou-me a Joana. A escritura está marcada para as 10 da manhã. O cartório notarial já foi intimado da contestação formal à validade da procuração. Será que eles desmarcam a escritura? Talvez, mas não alimente demasiadas esperanças. Se a contraparte julgar ter os papéis em regra, de certo procurará demover a notária e formalizar o ato. Mas se for confirmada a falsificação do mandato representativo, o negócio é ferido de nulidade, caso a verdade venha à luz. Daí termos uma amostragem forense com as suas assinaturas genuínas, a providência cautelar, a queixa-crime na esquadra e os originais da instituição bancária. A polícia judiciária também está a acompanhar o desenvolvimento do caso. Olhei através do vidro da janela. Lisboa despertava vagarosamente por baixo do céu nublado de inverno. Joana, eu quero lá estar presencialmente. Imaginei que iria dizer-me isso mesmo. Não me vou ficar pelo sofá da sala a ver os bonecos quando a minha adorável sogra vai a caminho de deitar as mãos à minha propriedade. Sendo assim, vemo-nos à porta do cartório às 9:30. Contudo, chamo a sua atenção. Nada de levantar a voz, nem ameaças vãs. Precisamos de factos gélidos, de assinaturas concretas
e das palavras que proferirem. Aquilo ecoava exatamente a grande lição que eu absorvera ao longo daqueles dias de Calvário. Durante muito tempo, o Miguel convenceu-se de que a emoção descontrolada era a fenda fatal na minha armadura. Desta vez, seriam as folhas de papel que fariam todo o ruído. A Eva assegurou a retaguarda com as crianças. Ao despedir-me, o Tiago puxou-me pela mão e disse: "Mãe, o pai deve estar com uma zanga conosco." Senti uma fisgada no peito que me obrigou a sustentar o silêncio por um breve instante. Claro que não, meu amor. Então por que é que ele já não vem dormir cá à casa? Agachei-me junto dele. O pai e a mãe têm problemas de adultos para resolver. Isto não tem que ver com uma culpa tua, nem da mana. Eu repudiava totalmente a ideia de converter o Miguel no monstro da história aos olhos ingênuos dos miúdos. Mas também não podia nutrir ilusões com fábulas. Ele continuava a ser pai deles e a implosão conjugal teria de ser justificada um dia. Mas, de certo, não seria o momento propício. O cartório notarial estava situado no epicentro de Lisboa, alojado num edifício de escritórios moderno, forrado a vidro e calcário. Quando transpus o portal acompanhada da Joana, deparei-me logo com o Paulo no corredor. Permanecia encostado, a aguardar perto do seu causídico, e não procurou aproximar-se. Passados uns escassos minutos, foi a vez de aparecer a Carolina. Apareceu isolada. Tinha o rosto emaciado e os cabelos amarrados atrás de forma desleixada e opaca. Não tinha qualquer réstia do fulgor que transpirava da executiva daquele fim de semana hoteleiro de requinte. "O Miguel já chegou?" inquiriu ela. "Não", informou a Joana. A Carolina remeteu o olhar para mim. "Ana, acredites ou não, juro-te que desconhecia por completo a história da casa. E sobre o Porto? Sim, sabia. E em relação aos meus filhos? Sabia do cenário que o Miguel me vendeu e não precisei de fazer perguntas difíceis." Ela repuxou os cantos dos lábios com tristeza. "Não te vou pedir que me releves e perdoes. Ainda bem. Até porque nunca tal ocorreria." Voltei-lhe as costas. Estava muito para além do reduto da concórdia com a amante do meu quase ex-marido. Aquilo que eu exigia, pura e simplesmente, era a factualidade de uma vez por todas. Às 9h50 desembocou do elevador a Helena, a minha dita sogra, que no decurso de um sem número de anos me apodou com o título familiar de filha postiça. Por cada virose ou sarampo, aparecia-me em casa a aviar canja de galinha e afeto prático. A quando do nascimento dos pequenos, acampou em nossa casa por 30 dias e suportou metade dos meus queixumes sem reservas. Nas fases mais pantanosas e caóticas na agência, fazia gosto em exclamar que as crianças lhe tinham caído do céu à conta da mulher invencível que o filho arranjara. Apresentou-se no cartório impecável e adornada com uma gabardina bege dispendiosa, com um dossiê preto debaixo do braço. Mas quando me vislumbrou à sua espera, hesitou de estalo nos seus passos. "Que brincadeira é esta? Por que é que vieste cá meter o bedelho?" Estava respondida a dúvida se vinha a título incidental ou programado. Ela não estava perturbada pelas presenças e comitivas. Estava horrorizada com o facto insólito de eu lá figurar de carne e osso. Vinha espreitar como te ias desembaraçar a fazer negócio com o produto dos meus calos. A Helena esvaiu-se num pálido esverdeado. "Desconheço o cabecilha que andou a deitar essas mentiras descabidas pela tua goela abaixo." O Paulo resguardou os olhos em direção ao soalho. "Mãe", fez-se ouvir o som arrastado de uma voz nas nossas costas. O Miguel transpôs as portas com uma fatiota negra alinhada e sisuda. Ao percorrer os olhos para o lado e confrontar a miríade da sua esposa, da advogada do contencioso, do padrinho dos filhos, da recém-amante destronada e, por fim, da sua devota mãe, bloqueou ali mesmo. Os segundos tiquetaquearam e as paredes do edifício transpiraram um ar espesso. E, findo esse momento insuportável, atacou o Paulo. O Paulo não deu balanço ou desculpa. "Foste tu, cabrão, que a infetaste de rumores e conspirações? O que eu fiz foi purgar a consciência com factos documentados, coisa que já carecia ter sido feita logo na raiz", observou. O Miguel preparou uma avançada física, mas o advogado do Paulo pôs de imediato uma mão retentiva. "Aconselho-o serenidade incondicional, senhor Miguel. Arruinaste-me o futuro com a tua cobardia", berrou ele. O Paulo expeliu um riso azedo e encrespado. "Nada disso. Desfeste tu a ti mesmo desde as entranhas,
e atolaste o resto pelo ralo da vaidade cega. A notária, uma senhora engravatada que aparentava pouco mais de 50 primaveras, escancarou as grandes folhas da sala conferencial. À cota das documentações repousava o projeto integral da escritura de promessa e alienação em definitivo do nosso patrimônio. Deitei a vista em modo varrimento diagonal até capturar a grandeza aviltante daquela transação subrogada, do que na verdade a propriedade cotava a valores correntes e justos. Quem seria a entidade fiduciária a resgatar esta barganha? Indaguei em modo imperceptível para a Joana. O dedo dela pousou na epígrafe da compradora de fachada. Não soava a coisa alguma na minha retina. Em contrapeso, a perspicácia do Paulo logo decodificou o ardil empresarial que ali imperava. Trata-se do anexo satélite derivado da vossa empresa corporativa, em que a patroa ali é sócia-gerente. A notária afivelou um sobrolho mais tenso perante as escaramuças que vinham a bordo e declarou altiva: peço deferência à sobriedade dos trâmites. Debates alheios far-se hão com certeza aos meandros disto a posteriori. A Joana sacou a trunfada máxima do seu arsenal impiedoso documental com o timbre acutilante inerente. A atestar e a perfilar pelos interesses legais soberanos de D. Ana Silva, enquanto cotitular plena no direito do dito imóvel. Para ficar registrado no ato preambular, sublinhamos o facto da minha cliente contestar in totum o aval e a legitimidade dos pressupostos subjacentes da pseudoprocuração que habilita formal e faticamente este senhor, Miguel Silva, a tomar posse de decisão plena nas costas do seu consorte. O Miguel espumou sem demora a precaver as manobras com inverdades baratas. A procuração em questão não apresenta vícios nem falhas. Falta sim, interpelei secamente a flor da jugular do meu ex-cônjuge traidor compulsivo. Tu garantiste o dito em como eu atestei, onde, por favor, entre a nossa sala. Assinado sob a presença de, e as guelras falharam a repor as meias palavras. A Helena sondou aturdida o varão abençoado, que lá se aprontou a engasgar as balelas e enroscar o nó com toda a eloquência das invenções que vinham arrastar atrás. Joana exibiu e atirou com a fotocópia e a chancela apócrifa do selo correspondente, sem vacilação à face da notária incrédula do drama encenado ali as fatias grossas da mentira. O documento remete para uma moldura temporal caducada e a senhora afirma convictamente a recusa do dolo material contra si, elaborado à socapa do aval genuíno, e a correspondência aponta já o laudo para dolo processual transposto com má-fé, pela contraparte, baseada noutro processo, burocrático de mero figurino do ano passado, com a chancela deturpada. A notária analisou atenta os documentos apresentados pela minha advogada, visivelmente chocada com a gravidade da situação. O Miguel tentou, em desespero, desviar a atenção, alegando que eu estava apenas a ser histérica por não aceitar o nosso divórcio. Histérica? Perguntei com um tom cortante, destruindo o seu teatro. Tu falsificaste a minha assinatura para roubar a nossa casa e deixaste os teus filhos doentes sozinhos para ires para um hotel com a tua amante. Achas mesmo que isto é sobre o divórcio? O teu esquema acabou aqui, Miguel. A polícia já está informada. O rosto dele perdeu a cor. Ele percebeu que não tinha saída, engasgando-se com as próprias mentiras diante de todas as evidências. Joana desdobrou a folha derradeira. E além desse documento forjado, temos aqui cópias com indícios idênticos relativos a pedidos formais falsificados, associados ao processo bancário a que deitou a mão no intuito do endividamento obsceno, requerimentos subscritos a transferências colegiais, sem esquecer os rascunhos indecentes visando usurpar com artifícios de relocalização territorial, transfronteiriça, não comprovados da Alemanha a favor de manobras sujas rumo ao porto. E o ódio estampou a sua feição nos olhos de quem jazia soterrado numa lama tecida pelos próprios dedos cheios da vaidade bacoca, num poço reles cheio de hipocrisias mal armadas, na precipitação pelo lugro aos fáceis lucros, nas custas dos inocentes, peões descartáveis, como nós, na vida desmoronada, por capricho torpe que ele urdiu ali de bandeja, a dar os frutos putrefatos à baila e as contas justas da vergonha do que ali se sucedera.
Desde aquela noite tenebrosa, a nossa família destruída, que dele agora só esperava a cotação a zeros, ali pelo ralo sem fundo. A notária fechou subitamente a capa de cartolina do processo com um clique seco e inquestionável perante o circo já instalado, e as testemunhas à vista de que não faltaria lenha no inferno para o Senhor, a sua retaguarda. Nestes moldes patentes, não concebo qualquer prossecução da formalização e escritura dos atos transacionáveis, previstos na minuta em dolo aparente, com instâncias policiais informadas do teor à mesa neste enredo pernicioso perante mim. Enquanto curadora idônea do notariado, tratando-se além disso da vossa casa de morada de família, cuja alienação exige o consentimento presencial e inequívoco de ambos os cônjuges. Helena saltou brusca no banco a bramir, num gemido acossado em sobressalto, ao sentir-se perder de vez o trunfo milionário entre a rapaziada matreira. Ai, mas não vê que estamos todos conformes. Já adiantamos um calote forte na prestação dos depósitos ao cesto de calção desta praça. Foi no deslize e no trambolhão pela língua solta das palavras impossíveis de esquecer, de quem diz a verdade às cegas e tropeça em si própria, que a Helena estilhaçou o álibi do jogo encoberto do Miguel e a Joana puxou-lhe o travão a fundo com uma farpa fria atirada ao alvo. De onde extrai a senhora a prova do pagamento de tal sinal? Se me é possível constatar que a minha cliente não deu sequer consentimento tácito, muito menos validou o cêntimo que fosse nestes trâmites, senhora, como a estaca varada que enterra ao fundo do mar alto, que desmoronou nela quando a Joana puxou pela rédea curta, em modo do caçador ali no desaire, Miguel enterrou as mãos entre suor no silêncio dos covardes, enquanto via que ela abria a vala às de vez das certezas que esmagavam de estouro, ali no confessionário de quem falou as escâncaras por ali, que a sogra estava enredada a meias com a traição. O Paulo descarnou a charada aos olhos dos visados à vez, pelo choque com frontalidade a deitar luz na sala, para o estrondo ali focado numa farpa fina aos dentes e sem escrúpulos ditos ali. Uma conta luxemburguesa, estalou o Paulo a rasgar aos que faltavam as tramas desonestas, para onde fluíram os bens, com as falsidades metidas à colherada da mentira do senhor Silva. Foi aí que Helena enrubesceu na raiva das feras, a deitar pragas às costas do seu rebento querido a espetar-lo ali com todas e a tirá-lo do penhasco que sobrou de honra do coitado em derrocada completa. A Carolina puxou pelos extratos de mensagens aos aúdios, sem se travar da gravação onde passava a ferro aos ditos do Miguel, em como queria tirar a vez na noite de Natal, para apunhalar nas minhas costas como argumento final da desculpa. Estúpida a deitar areia e queimar imagem com desonras vãs. Aos juízes a tratar em nome disso uma acusação falsa por aí, ao meu calvário, que a Carolina deixou à mostra, a desdenhar ao descalabro dos ódios na traição aos seus pés. Alguns minutos volvidos, o encontro foi abortado pela titular das escrituras públicas notariais, que anulou o negócio à partida da compra dos larápios, amarrada de facto aos expedientes da justiça encetada e acionada ali, em meu auxílio, que travaria assim com tudo que o sujeito tencionasse perpetrar em força aos crimes de que fomos poupados e alvos ali. A PJ deitou as suas mãos na prova que bloqueava transações na conta forjada pelas dívidas avultadas. No caso do banco que cortou-lhe as regalias na via rápida, na hipoteca estancou ali que de nada faria ele do desvio. Do colégio cancelou a farsa na inscrição e manteve, e acautelou cá por mim do lado, com guarda blindada dos miúdos, pela providência interina sob juiz, nos trâmites de urgência, interpelados pela advogada. Tudo com os extratos de mensagens instantâneas, o hospital, as mensagens à prova e os telemóveis com a videovigilância nas gravações. As medidas salvaguardavam no duro, e não o impedida a partilha sadia no tempo estrito, e controlado do contacto natural que cabia com os meus filhos sem ser uma mãe desalmada, pois eles queriam o pai. Isto, apesar de ele próprio continuar com a vitimização forjada junto de conhecidos, chorando aos amigos e parentes que eu me tinha tornado numa esposa vingativa e cega perante as supostas traições. Até que do arrombo sem dó nas contas por auditoria oficial das penhoras, confirmou as calotes aos rios desferidos no roubo desleal à sua empresa, onde fugiu valores às ordens ilegais para o esquema.
Soluções de desenvolvimento do Douro na Praça Portuense, onde Helena não lhe salvava nas contas secretas. Lá fora, sem darem arguidas às responsabilidades criminais dos ajuizados alvos do Miguel, com controlo sumido dos atos a ser passados do tempo ali, sob alçadas graves. O Paulo passou-se no lado claro colaborante e confessou os ditos, sem escusar na sua parte, que pecou de falso com a cruz no alto, embora sem ver o podre ali a tapar de lado a fraude do Miguel, ao ser cobarde e enganado também o desculpei. Na paz do tempo, por remorso ali sentido nas penas que deu, sem guardar odiosos amargos e feios sobre mim na cara dele. A Carolina largou o Miguel ao vento, ao topar do desbarate a fugir em luxos de onde sacaria igual a cara dela quando fartasse da cabana deles de amores no futuro idêntico. Um riso frouxo triste varreu em mim a pena de ver ali aos enredos a estampar aos poucos numa história amarga de um casamento arruinado. A Helena rondou um dia de tarde ali à escada, com pedido às minhas barbas de voltar a neta no colo, mas esbarrou a porta fria do desdém, meu dizendo que ajudou a tramóia e roubo dos cofres, pondo os netos na corda bamba. Foi embora num choro em cacos, negando ter posto eu fora aos laços, só o mal que fizeste aos rebentos num fim sem perdão dos ditos nisto. Um ano mais tarde, o divórcio foi finalmente oficializado. Foi um processo estressante e amargo, mas representou a minha libertação. Os meninos ficaram a viver comigo em Lisboa, na nossa casa, agora a salvo das dívidas e esquemas dele. A minha empresa, a Forma Projetos, prosperou muito além do esperado. Consegui excelentes contratos com hotéis de charme na Costa Vicentina, o que elevou a minha carreira ao patamar que eu sempre mereci, recuperando a força que eu tinha perdido ao longo do meu casamento. A parte mais difícil foi explicar tudo aos meus filhos. Uma noite na sala, a Sofia perguntou-me por que razão o pai nos tinha deixado. Sem ressentimentos cegos, respondi com doçura e franqueza. Expliquei que às vezes os adultos cometem erros e escolhem caminhos errados, mas que o mais importante era que nós os três estávamos juntos e seguros. Foram conversas duras, mas necessárias para construirmos um lar feliz e honesto. Anos mais tarde, na noite da consoada, sentámo-nos na mesma sala, agora com um ambiente leve e purificado. As luzes da árvore brilhavam e o bacalhau fumegava nas travessas. A Eva trouxe rabanadas, e o caldo verde cheirava maravilhosamente bem, embora a minha mãe reclamasse que tinha poucas rodelas de chouriço. O Tiago roubava à socapa os pinhões e as amêndoas do bolo rei antes de o prato chegar à mesa, enquanto a Sofia brincava com fitas brilhantes. O telemóvel tocou, era o Miguel a desejar Feliz Natal aos filhos, numa chamada breve. No final da noite, o Tiago deu-me um beijo e disse com um suspiro terno: Mãe, no ano passado tive medo que não voltasses, mas tu vieste para ficar para sempre. Olhando para eles, percebi que a verdadeira destruição do nosso casamento não tinha sido uma simples traição carnal com uma amante. Foi a fraude, o cinismo e a tentativa de roubar o teto dos próprios filhos, enquanto ele tentava fazer de mim a vilã da história. Felizmente, acordei a tempo. Consegui ver o lobo disfarçado de cordeiro e tirei os meus filhos daquele incêndio antes que fosse tarde demais. Olhei para a chuva forte a bater no vidro da janela e respirei fundo, sorrindo. O esquema do Miguel ruiu e ele ficou sem nada. Eu, por outro lado, fui buscar forças aos meus filhos. Reergui a nossa paz, longe do homem que tentou destruir tudo. Agora, construímos uma vida à medida do nosso amor, sentados à mesa de casa, a partilhar rabanadas e a viver em plenitude para toda a eternidade.